Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Só os que vão morar no céu, a paz do Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar aqui no início e apresentar algo para os irmãos aqui. Foi semeado algo na minha vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Algo tremendo que foi semeado na minha vida. Eu gostaria de apresentar aos irmãos no final do culto. Os irmãos nos procuram aqui também. Nós temos aqui uma apostila, A Minha Família nas Mãos de Deus. Essa apostila tem impactado muitas famílias, ajudado muitos casais, pais, filhos, porque aqui nós vamos encontrar temas relevantes para a família. Você pode estar acompanhando com toda a família. Obreiros, comprem, esteja aí ensinando na igreja. Nós temos aqui mais de 200 hinos da harpa cristã. Você que ainda não sabe cantar, não conhece, pode pôr no carro. E uma entrevista exclusiva com Daniel Berg, um dos fundadores da igreja Assembleia aqui no Brasil. Mais de 5 horas de desenho bíblico para os seus filhos. O que os seus filhos têm visto na TV? Aqui nós temos no Novo e no Antigo Testamento mais de 5 horas de desenho bíblico. Você coloca lá e o seu filho vai estar aprendendo algo da palavra de Deus. É tremendo isso aqui. Amém? E por fim nós temos algo tremendo. Isso aqui, irmãos, é algo valiosíssimo. Você vai numa livraria evangélica comprar um livro bom, de um autor bom. O livro não sai por menos de 45, 50 reais. Pois aqui nós temos uma biblioteca para te apresentar. São mais de 900 livros, mais de 200 estudos, curso de oratória, várias versões bíblicas. Temos dicionário, esboço de pregação e ainda louvores com cifra, só 30 reais. Isso aqui você vai colocar no seu computador e vai abrir lá mais de 900 livros com os mais renomados autores. Isso aqui é tremendo, vai te ajudar muito, amém? Só 30 reais. Os outros são 10, só esse que é 30, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Denis. Desde ontem conhecemos ele, estamos vendo aí o esforço, a dedicação que ele está empenhado nessa grande obra aqui neste lugar. Que bom poder estar conhecendo o Rio Grande do Sul. Não conhecia. Que cidade bonita, a cidade de vocês. Só não aprendi a tomar chimarrão. Aquilo queima a boca de goiano. Eu acho que algo gelado é melhor. Se vocês forem lá em Goiás, eu vou te apresentar o pequi. Eu falei do pequi para o Rodrigo, ele não sabe o que é, né? E ele já me apresentou algumas iguarias gaúchas e algumas delas eu gostei. Mas é a cultura do nosso país, né, irmãos? Que bom poder estar com os irmãos. Que bom poder estar conhecendo Pastor Wilson. Eu sei que isso é um referencial aqui neste lugar. As recomendações, aquilo que temos ouvido acerca do Senhor e do teu ministério são coisas grandiosíssimas. Que bom poder estar revendo o Senhor tão simpático, tão jovem, né? Com esses olhos verdes aí, mais 10 reais, só bebe uma Coca-Cola em qualquer lugar, né? Eita glória. Amém, amados? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Deus abençoe esses homens do Senhor que louvam, esses levitas, né? São 2 decanos da igreja, né? E Deus continue abençoando vocês, todos os demais. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Querido do som, só me dê um pouquinho mais de retorno. Esse som está ótimo. Ontem estava ótimo e hoje está ótimo de novo, amém? Aí, ficou bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, amém? Ontem foi uma bênção. 6 almas aceitaram ao Senhor como Salvador. Quem ontem esteve aqui e fez aquela decisão, ontem está aqui hoje de novo. Deixa eu ver se tem alguém que fez ali, tem um senhor, né? Algumas pessoas já estão aqui hoje novamente. Que bom, que Deus continue abençoando vocês, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a igreja e para os nossos amigos. Deus vai falar com todo mundo aqui hoje, amém? Glória a Deus. Capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo
de número 21. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos, é necessário que a gente leia todo o texto, embora é um texto muito conhecido. Que bom pregar texto que é conhecido, porque você já conhece a história, né? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 21 de Marcos, diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha-lhes, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, Jesus foi com Jairo, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, a mulher veio por trás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela sentiu estar curada. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse toda a verdade. A mulher disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadigas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Lá na casa tinha muita gente chorando e pranteando. E entrando disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, riram de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Versículo 43, e nós vamos dizer amém, tomar assento. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer a menina. Amém? Tome o seu assento, dando glória a Deus. Amém? Eu quero trazer aqui o abraço, mesmo vocês não conhecendo, mas eu estou aqui debaixo da bênção de Deus e do meu pastor presidente, pastor Gercil Caetano Rosa, pastor presidente do campo de Caiapônia, em Goiás, Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Eu sou o segundo vice-presidente do campo e também sou pastor de uma congregação ali naquela cidade. Sou pastor de igreja. Deixamos lá nossas ovelhas, a nossa família, e aqui estamos. E na segunda-feira estaremos retornando, porque eu já estou com muita saudade de casa. Amém? Meus irmãos, como eu disse, nós estamos diante de um texto muito familiar de todos nós. Quem já não ouviu falar acerca de Jairo
E no meio da história de Jairo aparece a mulher do fluxo de sangue. Quem já não ouviu ou quem já não pregou esse texto, porque o texto é muito familiar. Mas orando a Deus esta madrugada, é de propósito, porque eu falava com Deus, Senhor, o Senhor bradou de uma forma muito forte neste primeiro dia que pregamos. 6 almas para a honra e glória do teu nome. E amanhã nós temos mais uma responsabilidade, o que pregar, Pai. E Deus nos direcionou a esse texto. E eu entendi que esse texto está recheado de simplicidade. E nós precisamos pregar a simplicidade do Evangelho. Não adianta chegar aqui e trazer um evangelho complicado. Eu preciso lhe trazer um evangelho simples e de um fácil entendimento, para que essa palavra entre no teu coração e produza efeito. Nós lemos um texto conhecido que vai contar a história de um homem que ele é, a Bíblia diz, o príncipe da sinagoga. Em outra versão vai dizer que ele é o chefe da sinagoga. Ele era aquele que regia o culto, dirigia o culto, ministrava na sinagoga. Respeitadíssimo era Jairo, e dispensa falar sobre ele. A Bíblia diz que mesmo Jairo, sendo respeitadíssimo, sendo chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga, a sua casa agora está passando por um problema. A Bíblia vai dizer que Jairo se depara com um grave problema que atacou a sua filha. Uma vez, quando o problema vem para nós ainda damos conta de sofrer ele, mas passamos, enfrentamos o deserto. Mas quando toca na nossa família, quando toca em alguém da nossa casa, parece que o problema é pior do que se fosse conosco mesmo. E nós pedimos, Deus, passa esse problema para mim. Mas não tinha como. Jairo, com uma filha de uns 12 anos, ele enxerga ela doente, ela agora está enferma, e a enfermidade dela não tem melhora, só se agrava. E Jairo, sabendo que Jesus estava próximo de onde ele estava, conhecendo quem era Jesus, conhecendo o que já fizera Jesus, conhecendo o poder que tinha Jesus, Jairo se desloca de tua casa sozinho, porque o problema era dele. Ele sai de onde ele estava e vai de encontro ao Senhor Jesus. Jairo sai de sua casa deixando o problema. Jairo sai de sua casa deixando a dor. Jairo sai de sua casa deixando a luta. Jairo sai de sua casa deixando algo que o entristecia. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que saiu de casa e deixou algo lá que te entristece, algo que está quase morrendo lá na tua casa. Você deixou lá, mas você reuniu forças para vir a essa tenda, para vir a esta praça, porque você sabia que aqui não tinha pastor, não era cantor. Aqui você sabe que tem Deus aqui no meio deste povo. Aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio, disse Jesus. Então você está aqui na convicção de que Jesus está no nosso meio, de que homens e mulheres de Deus estão aqui. E eu não sei o que ficou na tua casa, que está lhe causando dor e aflição, mas eu quero lhe dizer que se tu voltar com Jesus para casa hoje, o teu problema será solucionado. Ei, pode ser que enquanto você está aqui adorando, Deus envia socorro lá na tua casa. A Bíblia diz que ele vai e ele chega lá até onde Jesus estava. Só que tinha uma multidão. A Bíblia ela é sintetizada. A Bíblia ela não escreve os seus pormenores, porque se a Bíblia escrevesse os seus pormenores, ela não seria um livro desse tamanho, ela seria talvez maior do que essa tenda. Mas a Bíblia ela é sintetizada, resumida. Ela fala que Jairo saiu e que Jairo chegou. Mas para Jairo sair e Jairo chegar, teve obstáculo, teve barreira, teve um trajeto, teve um tempo. E Jairo sai de lá e vai encontrar
com Jesus. Ele não foi chegando e encontrou com Jesus facilmente, como eu posso chegar aqui no pastor Wilson e apertar a sua mão. Não, chega lá, Jairo encontra uma multidão, porque onde Jesus estava tinha uma multidão de pessoas, e ele agora vai tentar passar no meio da multidão até chegar aonde Jesus estava. Deixa eu dizer alguma coisa aqui para você. Às vezes para o teu milagre vir, às vezes para você receber a tua bênção, você tem que ultrapassar barreiras, você tem que vencer obstáculos. Não pensa que as coisas vêm de mão beijada, ficar em casa tomando Coca-Cola de braço cruzado, o milagre vem. Não, tem que pagar um preço, tem que fazer algo. Levanta de onde você está e começa a vencer os obstáculos que a vida está te impondo, para que o teu milagre aconteça. Jairo vai pedindo dá licença, mas eu quero imaginar que Jairo era conhecido. Eu imagino que ele teve alguma facilidade por ele ser conhecido. Dá licença, é o seu Jairo que está chegando, pode passar, seu Jairo. E seu Jairo chega. Quando ele chega na presença de Jesus, mesmo sendo renomado, mesmo sendo alguém importante, ele se curva. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e começa a adorar a Jesus primeiro. Ele não chega pedindo, ele chega adorando. E ele adora. Depois que ele adora, ele vai expor o teu problema. Ele diz: Senhor, eu quero te convidar a vir à minha casa, porque lá está a minha filha muito enferma. Ela está enferma quase à morte. Vamos lá para que o Senhor toque nela, ore por ela, faça algo e ela sai, ela viva. A Bíblia diz que Jesus, sem ter nenhum diálogo, decide ir na casa de Jairo. Olha que privilégio Jairo está tendo. Jesus de prontidão se propõe a ir na casa de Jairo. E agora a viagem começa melhor, porque Jairo está voltando e do teu lado está Jesus. E eles começam a caminhar agora. Eu imagino que Jairo agora já fica mais tranquilo, pensando: o meu problema agora está com as horas contadas, porque daqui a pouquinho ele chega lá e vai ter tudo resolvido. Eu imagino Jairo também um pouco se enchendo, pensando: como eu sou importante, Jesus me atendeu de prontidão. Não é na casa de qualquer um que ele vai, mas ele está indo na minha casa. Eu imagino alguns murmuradores por perto pensando: só porque Jairo é príncipe, só porque Jairo é chefe da sinagoga, ele está indo lá. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus estava começando um processo para trabalhar na vida de Jairo. Eles começam a caminhar, e durante a caminhada a história de Jairo vai ter um intervalo. Ela vai ser interrompida. Por quê? Porque a Bíblia conta duas histórias em um capítulo só. Que enquanto Jesus está caminhando com Jairo, uma mulher aparece do nada. Do nada não, ela veio de um lugar de isolamento, ela veio de um lugar de exclusão, ela veio do vale dos leprosos. Porque esta mulher, a Bíblia vai dizer que um dia ela percebeu que tinha um sangramento que não parava, e isso já fazia alguns anos. O intervalo desse sangramento que parava era um dia, 2 dias, e já voltava de novo. E ela gastou tudo que tinha. Mas quando ela percebe que ela está imunda, sangrando, o sacerdote tem que examinar essa mulher. O sacerdote tem que dizer para ela: você é considerada imunda, e pela lei você tem que se reclusar agora para um lugar isolado. Por quê? Porque a pessoa que tinha um fluxo de sangue, lá no capítulo 15 de Levíticos, vai dizer que essa mulher, se sentasse numa cama, a cama estava imunda. Se ela sentasse num cavalo, a sela do cavalo ficava imunda, tinha que lavar e até de tarde ficava imunda. Se ela tocasse em um vaso de barro, tinha que quebrar o vaso porque ele estava imundo e não precisava para mais nada. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficava imunda. E a Bíblia diz que essa mulher está dentro desse vale, isolada. Imagino eu que a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava lá, e ela
sai de lá e vai até onde Jesus. Só que assim como Jairo, essa mulher também encontrou a multidão. Mas eu vejo que essa mulher usou um método, pastor Wilson, errado de conseguir o teu milagre e de conseguir a tua bênção. Deixa eu dizer algo aqui para você. Nós devemos ter cuidado para não usar métodos errados para conseguir o nosso milagre. Por que ela usou métodos errados? Primeiro, esta mulher não chegou pela frente como chegou Jairo. Essa mulher chegou por trás. Segundo, esta mulher veio tocando em pessoas e ela sabia que em quem ela tocava, aquela pessoa estava imundo. Então ela veio contaminando, ela veio sujando, ela veio fazendo com que pessoas ficassem também impuras até chegar em Jesus. Talvez você está num lugar muito bom, talvez você alcançou algo, mas para chegar onde você está, você sujou muita gente, você magoou muita gente, você feriu muita gente. Aquela mulher chega até onde Jesus está, depois de ter tocado em muitas pessoas, de ter feito muitas pessoas ter ficado imundo. Depois que ela tocou em muitas pessoas, ela chega por detrás de Jesus e ela toca em Jesus, porque ela dizia: se eu só tocar nele eu vou ficar curado. E ela toca nele. Quando ela toca, Jesus para. Só que ela tocou por trás, porque se ela tivesse tocado pela frente, dava para Jesus continuar conversando com ela e estar aqui com Jairo. Se ela toca do lado, dava para Jesus atender ela e continuar aqui com Jairo. Se ela toca de cá, dava para atender ela e continuar com Jairo. Mas ela toca pelas costas e Jesus vira. Quando Jesus vira, Jesus dá as costas para Jairo. Aqui Jesus começa a trabalhar na vida de Jairo. Quantas vezes nós não temos a sensação de que o Senhor virou as costas para nós? Quantas vezes nós não temos a sensação de que a nossa oração não está sendo ouvida? Quantas vezes nós temos a sensação de que ninguém se importa com a gente? Quantas vezes nós temos a sensação de que não vale a pena viver? Quantas vezes nós temos a sensação que estamos sozinhos e o nosso problema tem hora, ele não pode esperar? Nessa hora Jairo pensou: eu não posso esperar, porque a minha filha está morrendo. Mas Jesus vai ensinar Jairo que é do jeito dele, é na hora dele, é do tempo dele. Se Jesus não chegar para curar, ele chega para ressuscitar, mas é no tempo dele. Não pense que você está só, não pense que ele te esqueceu. Ele apenas está trabalhando no teu caráter, ele está usando o tempo para tratar com você. Enquanto Jairo está esperando, Jesus está maciando o ego dele, dizendo: não é do jeito que você queria, tu pensou que eu ia de uma vez, eu parei agora para mostrar para você que não é do teu jeito, espera. E Jesus agora quer saber quem tocou nele. Os discípulos chegam e falam: mestre, uma multidão dessa te aperta e te oprime, e tu pergunta